O Brasil acaba de liberar uma notícia extremamente positiva. A nossa taxa de desemprego, que estava em 14,4% no último trimestre e já chegou a bater na casa dos 14,6%, caiu para 13,2%, um aumento bastante significativo do número de empregados. Aê, Brasil, recuperação e tal. Então, mas, sempre tem mais, né? A notícia ela não é tão positiva assim se você analisasse uma outra ótica. Se você quer entender o que eu estou falando, é sobre isso, né? Sobre o assunto do mercado de trabalho. E muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Plataforma também completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro. Link na descrição. Tô com um curso novo, galera, baratíssimo, hein? Confere aí que vocês não vão se arrepender, tá bom? Primeiro link aqui dos comentários. Bom, vamos lá, ó. Se a gente analisa os dados, então, como eu falei para vocês, até o trimestre anterior, o Brasil tinha 14,4% de desempregados e o desemprego caiu para 13,2%. Isso dá mais ou menos 90 milhões de pessoas que estão ativas no mercado de trabalho e empregadas. Só uma questão de definição, acho importante a gente discutir isso. Muito cuidado, por quê? O que é alguém que está empregado, o que é alguém que está desempregado? O desemprego, esse de 13,2%, ele é somente daquela parcela da população que está procurando emprego e não encontra. Vou exemplificar para vocês. Eu tenho o Rafinha, meu filho de 9 meses, tá? Corintiano, é nóis. E o Rafinha, ele obviamente não trabalha. Professor, ainda bem, né? Pois é. Eu posso considerar então o Rafinha um desempregado? Claro que não, né, pessoal? Porque só é desempregado quem está à procura de emprego e não encontra. Então alguém, por exemplo, sem nenhum juízo de valor, tá? Mas que é dono ou dona de casa e não está à procura de emprego, não é um desempregado. Ele é um inativo, segundo o IBGE. Um aposentado que não está à procura de emprego, um estudante que não está à procura de emprego, uma criança, um bebê, né, que nem o Rafinha, a gente não pode considerar como se fosse um desempregado. Só é desempregado aquele que está à procura de emprego e não encontra. Então olha que interessante, essa taxa de desempregados, ela pode cair mesmo sem ter um aumento do número de empregados. Se as pessoas simplesmente desistem de procurar emprego e passam a ser sustentado por outras pessoas porque a economia está muito mal, o desemprego pode cair, mas sem o aumento do número de empregados. Faz sentido? Mas não foi isso que aconteceu no Brasil, né? Pelo menos, menos mal. Desses 90 milhões de empregados que eu falei para vocês, a gente tem mais ou menos 53 milhões que estão com o trabalho formal e 37 milhões que estão na informalidade. Ou seja, e se a gente pegar o número de pessoas que têm carteira assinada, que aumentou nesse último trimestre, aumentou de maneira importante, claro, mas a principal elevação foi na mão de obra informal. Principalmente empregos recordes das pessoas autônomas, das pessoas que trabalham sozinhas, principalmente na informalidade, tá? Então a gente pega, por exemplo, basicamente, né, o cara que está fazendo algum tipo de bico, o cara que participa do Uber, iFood, etc. Então esse tipo de emprego que cresceu no Brasil, que é um emprego sem garantias trabalhistas, é um emprego que paga menos impostos, que contribui menos para o Estado brasileiro, para fazer arrecadação e tal, esse foi o emprego que subiu. A gente tem hoje um dado de 26 milhões aproximadamente de pessoas que trabalham por conta própria. É um número muito elevado, é um número recorde se a gente pegar o histórico do Brasil. Tanto que a nossa média salarial ela veio caindo nos últimos anos. Ano passado, por exemplo, ano de plena pandemia, a média de salarial do brasileiro estava mais ou menos em 2.771, tá? No último trimestre já tinha caído para 2.489 e nesse trimestre, apesar da queda do desemprego, também teve uma queda salarial. Caiu para R$ 2.602. Ou seja, qual que é a análise que eu faço aqui para vocês? Que o desemprego vem caindo sim, mas os empregos que estão sendo criados não são empregos de boa qualidade, de boa remuneração. São empregos informais, é o subemprego, é o cara que trabalhando por conta própria e que exige um altíssimo desempenho, um alto esforço físico para uma baixa recompensa financeira. Isso muito por conta da abertura econômica, a questão da vacinação, as pessoas estão voltando ao mercado de trabalho, só que os postos qualificados ainda não estão sendo tão bem gerados assim. Então a pessoa está tendo que voltar, está tendo que fazer o se vira ali, né? O trabalho informal, o bico, é basicamente isso que está retomando o emprego no Brasil. E qual que é a grande preocupação? É que pelo menos no futuro próximo, a gente não vê grandes perspectivas de melhora. Por quê? O Brasil está passando por um momento que a gente chama de estagflação. O que é estagflação? O Brasil está estagnado economicamente, a projeção de crescimento do PIB é de menos 0,5% até 0,5%, um crescimento pífio, né, ou nulo, ou até negativo, claro, e a nossa inflação está batendo taxas recordes, superando já os 10% ao ano. E por que isso é preocupante? Porque você imagina o seguinte, ó, imagina que eu sou empreendedor, né,
e eu tenho meu sonho de abrir uma empresa. Nesse momento, você acha que eu abriria a minha empresa? Momento de instabilidade, o momento de inflação, o momento que a minha empresa pode não vender nada, eu vou ser obrigado a fechar, então eu vou ter um baita prejuízo. Então eu que sou empreendedor, eu vou pensar 2 vezes antes de gerar emprego. Eu não gero esse emprego, eu não abri minha empresa, eu não crio empregos. Ou então, por exemplo, eu tenho o sonho de ter um mega carro e conseguir juntar, sei lá, 150 mil reais para comprar esse carro. Será que eu compraria nesse momento o carro? Porque se eu comprar nesse momento, a economia brasileira não está legal. Então isso pode fazer, por exemplo, com que a minha empresa feche, enfim, né, eu comece a arrecadar menos dinheiro. Então, ao invés de eu gastar esses 150 reais, eu vou guardar para mim. Só que não sou eu que estou fazendo isso. É todo mundo do Brasil que está fazendo isso quase que ao mesmo tempo. Então as pessoas não consomem, se as pessoas não consomem, as empresas não têm lucro, se as empresas não têm lucro, elas demitem ou então não contratam funcionários e a gente entra num ciclo vicioso da economia. Ou seja, claro que a notícia da queda do desemprego ela é positiva, mas os fatores associados a ela e a conjuntura econômica que nos espera, de inflação, aumento da taxa de juros para combater a inflação, prejudicando o acesso ao crédito, menos empresas vão abrir, menos financiamento para imóveis, carros vão ser feitos, a perspectiva não é das mais positivas, pelo menos no futuro próximo. E você, galera, acha que o Brasil vai melhorar bastante em 2022? Lembrando que é ano eleitoral, hein? Que ano eleitoral é ano de intensa instabilidade política. O que vocês pensam? Deixa nos comentários, quero saber a sua previsão. Vamos melhorar a inflação? Vamos crescer economicamente? Vai gerar emprego de maior valor nos próximos anos? Deixa aí nos comentários. Pessoal, tamo junto, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijo, abraço, tchau e até!